Fala pessoal, vamos nessa. Agora vamos começar a segunda metade do nosso curso, né? Agora a gente vai entrar realmente na brincadeira. Agora que a gente vai começar a literalmente em cada modo, em cada bloco, em cada assunto, trabalhar tudo de forma já juntinha. A gente vai falar de Lei 4.320, nós vamos falar de Lei de Responsabilidade Fiscal, nós vamos falar de todos os manuais possíveis sobre o assunto de receita pública. E aí a gente vai trabalhar conceitos mais técnicos, classificações que só estão no livro, classificação que o governo usa, classificação que o governo não usa. A gente vai entender basicamente aquela atividade financeira do Estado. Quando a gente falou lá no início do curso, que eu te mostrei o que é orçamento, nós falamos de atividade financeira do Estado. E uma das principais é a arrecadação do governo. O governo aplica os seus recursos nas suas finalidades porque ele arrecadou aquele dinheiro de alguma forma. Agora a gente vai ver o que é receita, o que é que não é receita, como essa receita entra, como essa receita vai ser aplicada lá na frente. A gente vai ver quais classificações o governo usa, para que usa, por que usa. Então a gente vai ver por partes esse módulo, né? Um módulo mais esticado, vá vendo por blocos. Se você já conseguir fazer aí um filtro de questões por classificação, eu acho mais difícil. Mas às vezes quem tem paciência, né, até consegue. Tem uma bateria de 100 questões, uma pessoa que já estudou para fazer isso é bem mais fácil. Uma pessoa que não estudou para separar é mais complicado. Mas depois você vai fazer isso. Pega ali uma bateria de 100 questões, ó, essas 10 aqui é só classificação por natureza. Vai separando porque você consegue fazer a revisão por tópicos, né? Então, vamos começar aqui esse primeiro bloco. Eu vou falar de classificações 1. Ou seja, eu vou trazer algumas classificações, é o que você precisa saber para estudar as mais complicadas, né? Para a gente entender as classificações, você tem que entender o que é que o governo considera como receita. Porque receita, você perguntar, rapaz, para você, o que é receita? Qual é a sua receita? Você vai pensar no seu salário. Não está errado, não. Porque você pensa, meu salário é a minha receita, porque é com o meu salário que eu vou gastar. Pronto, o governo é a mesma coisa. Só que nem tudo que entra na conta do governo é do governo, mas é receita, a depender de qual olhar você fez. Porque, olha só, existe receita em sentido amplo, lato sensu, e existe receita em sentido estrito, estrito sensu. Em sentido amplo, você já começa a entender assim, ó, tudo. Tudo é receita, claro, né? Tudo que entra nos cofres públicos. Então, pela lógica, em sentido estrito, você já sabe que nem tudo. Se você já começa sabendo disso, você já acerta várias questões. Então, entrou um dinheiro na conta do governo, seja dele realmente, seja por engano, seja algo que entrou, mas o governo tem que devolver, que está amarrado a algo, não interessa. Entrou na conta do governo. Quando eu digo entrar, gente, é a questão do financeiro. Tem lá a conta do governo. O financeiro aumentou. O patrimônio do governo nem sempre aumenta com aquele dinheiro. Você tem o dinheiro na conta, o que é seu. Eu falo assim, guarda esse dinheiro aqui para mim, porque, pelo amor de Deus, porque eu não posso ver o negócio que eu quero gastar. Porque se eu ficar com esse dinheiro, eu vou gastar esse dinheiro. Guarda aí para mim. Entrou no financeiro seu, mas o dinheiro não é seu, não. O seu patrimônio continua igual, mas a sua conta tem mais dinheiro, né? Então é basicamente isso. Em sentido amplo, tudo que entra nos cofres públicos é receita. E aí, daqui a pouco você vai entender, quando eu digo tudo, eu estou falando tudo o que é orçamentário e aquilo que não é orçamentário. O que é orçamentário, que é o objeto de estudo nosso aqui, é receita em sentido estrito. Então você já sabe que receita em sentido estrito é só a receita que é considerada orçamentária. Aí, para isso, a gente vai estudar daqui a pouco o que é orçamentário e o que é extra. Porque em sentido amplo, tudo é. Ó. Em sentido amplo, tudo é receita. Ó, em sentido amplo, são todas as entradas ou ingressos de bens e direitos a qualquer título. Tá aqui, ó. Segredo da questão. A qualquer título. Seja de natureza orçamentária, seja de natureza extra-orçamentária. E se for em sentido estrito, você já sabe.
somente se for orçamentário. Aí agora a gente vai começar. Tá, e o que é orçamentário e o que é extra orçamentário? Vamos com calma. Agora a gente vai para a Lei Geral de Finanças, que é a nossa Lei 4.320. E essa lei, gente, você não pode estudar ela na ordem. Vou sentar hoje, vou revisar a Lei 4.320, vou ler artigo por artigo, você vai surtar. Mesmo que você já tenha terminado o curso, não funciona. Porque o artigo primeiro fala uma coisa, o segundo é princípio, o terceiro já é receita, o quinto já não está mais valendo, o sexto já é outro assunto. Não dá assim não. Então a gente já fala da Lei 4.320, gente, desde o começo do curso. Quando a gente estudou o princípio, eu já dei alguns artigos. Quando a gente viu o ciclo, eu falei de outros. Agora eu já vou falar de alguns. Então, Lei 4.320 é para estudar no momento certo. Então, você já vai ver tudo na hora certa. A hora de ver a lei, daqui a pouco eu vou te apresentar coisa do manual e tá tudo certo. Não precisa você sair baixando, lendo, separado não, tá? Eu separei alguns artigos que são importantes dessa lei, porque olha só. O artigo 3º, ele fala o quê? Que a lei dos orçamentos compreende todas as receitas, até mesmo as operações de crédito que estão autorizadas na lei. Isso aqui a gente estudou. Inclusive, isso aqui é o princípio da universalidade. As bancas cobram muito ele. Então, gente, nenhuma novidade aqui, né? Ó, todas as receitas, incluindo as de operação de crédito, são consideradas receitas. Olha o 57. Do terceiro, você vem para o 57. Porque é aqui que mora uma pegadinha grande que muita gente que já termina o curso não consegue sacar. O que separa, o que diferencia, gente, uma receita orçamentária da extra não é o fato de estar dentro ou fora do orçamento. Repita isso aí. O que separa orçamentário de extra orçamentário não é o fato de uma receita estar dentro do orçamento ou fora do orçamento. É porque o nome induz a isso. Orçamentário está na lua. Extra, então não está. Não, é diferente. A extra não está, mas nem tudo que está fora é extra. Olha aqui, olha o 57. Olha o 57. Serão classificados como receita orçamentária, e a gente acabou de ver que receita orçamentária é a receita em sentido estrito. Todas aquelas que forem o quê? Arrecadadas. Até mesmo os empréstimos. Aí olha o que ele diz depois. Ainda que não previstas no orçamento. Então, daqui, você tira. Você vai anotar. Observação. O que diferencia orçamentária de extra-orçamentária? Gente, para resumir, é extra-orçamentária. O que diferencia orçamentária de extra-orçamentária não é o fato de estar dentro ou fora do orçamento. Dentro ou fora da lua. Para você lembrar que orçamento aqui, ele está falando da lua. Por quê? Porque está aqui, ó. Ainda que não previstas no orçamento. A gente acabou de ver. Operação de crédito, ela precisa de autorização legislativa. E uma operação de crédito, mesmo que seja aprovada fora da lua, que é por lei, ela vai ser considerada receita quando ela for arrecadada. Professor, e a operação de crédito pode estar dentro do orçamento? Pode. Aí é outro princípio, o princípio da exclusividade. Lembra que é uma exceção prevista na Constituição. Então aqui você já tirou o que é orçamentário, basicamente, e que o simples fato de não estar no orçamento não quer dizer que ela é extra. O parágrafo único do terceiro vai te dizer o que é extra orçamentário. Olha aqui, ó. Não se considera para os fins desse artigo, ou seja, não se considera orçamentária. Operação de crédito por aro. Então aqui você vai tomar cuidado, porque aqui é um tipo de operação de crédito que não é orçamentário. É a aro. A famosa aro. Antecipação de receita orçamentária. Antecipação de receita orçamentária, o nome já está dizendo. Imagina o que é, gente. Eu pergunto para uma pessoa que nunca estudou AFA. Meu amigo, o que é antecipação de receita orçamentária? Se ele não souber de nada, ele vai dizer. É antecipação de receita. É isso mesmo, gente. É quando o governo está com insuficiência de caixa, principalmente, né, no que diz respeito a coisas que ele esperava que ia arrecadar, lançamento de tributos, por exemplo,
e a galera não está pagando na data, digamos assim. Então, por uma insuficiência momentânea de caixa, o governo vai lá no banco e antecipa uma receita. Mas veja que quando aquela receita é antecipada do banco, pelo banco, né? O governo já antecipa e já registra um passivo. Então, gente, é um entra que já vai com a saída depois. Então tem um caráter transitório. É um recurso, basicamente, que é do banco. Depois vai voltar para ele. O banco que cobra por aquele serviço, mas o governo vai pagar do bolso dele. Tanto que os juros que o governo paga por essa antecipação que o banco faz não é extra, é orçamentária. Isso a gente vai ver lá na frente. Então, a antecipação que o banco faz, ou que o governo faz com o banco, a antecipação ela tem natureza extra-orçamentária, por quê? Porque na hora que entra eu já faço um registro no passivo, que é uma obrigação. Então, ela gera um registro no ativo e no passivo. É uma troca, basicamente. Ou seja, não aumentou em nada o patrimônio do governo naquele momento. Deu para entender? Então, é um tipo de operação de crédito. Por quê? Porque a gente acabou de dizer que a operação de crédito é receita orçamentária. Mas tem uma delas que não é. Tá aqui, ó. A ARO. O que também não é? Emissão de papel moeda. Bem como ó, qualquer entrada compensatória nos direitos e nas obrigações. Para quem não entende contabilidade, né? Ativo e passivo. Bens, direitos, ativo, passivo, obrigações, basicamente. Que é o caso da antecipação. Beleza? Para a gente concluir, artigo 35 vai caminhar ao longo do módulo inteiro. Quando é que a gente reconhece uma receita? No ano em que eu arrecado. Professor, o orçamento de 2025 trouxe aí a previsão de receita de R$1 bilhão. 3 trilhões de reais. Ok. Eu só vou saber o que é realmente de 2025 quando ela for arrecadada. Porque a prevista é uma coisa. Quando ela é arrecadada, aí sim, ali é uma receita de 2025. Depois que ela é arrecadada. E aí, a arrecadação é um negócio que a gente vai falar lá na frente. A arrecadação é em que momento? Em que momento o governo arrecada o dinheiro? É quando você paga na lotérica? É quando o dinheiro está lá na conta, lá do governo? Como é? A gente vai ver lá na frente, mas já vai guardando essa informação. Pertence ao ano em que ela é arrecadada. Se o governo estima uma receita para 25 e aquela arrecadação só acontece em 26, é receita de 26 e não de 25. Tudo certo? Então a gente já sabe o que é receita orçamentária, já sabe o que é a extra-orçamentária, já temos alguns exemplos das extra-orçamentárias aqui e vimos que nem tudo que está fora da lua é porque é extra. E agora eu trago para vocês todas as características dos ingressos extra-orçamentários. Veja que quando a gente quer falar do que é extra, geralmente a doutrina ela nem chama de receita, ele chama de ingresso. Ele chama de ingresso. E isso também vale para a prova. Na prova, se a prova falar assim, ó, a receita pública, você já vai pensando que é a orçamentária, gente. Por quê? A questão, geralmente, em 95% dos casos, ela só vai ser em sentido amplo se o próprio enunciado disser. Se o enunciado já começa dizendo as receitas podem ser classificadas em seu sentido amplo, pronto, então você já sabe que ele vai trabalhar esse conceito. Porque o próprio manual, ele diz, olha, para resumir, para ele não ficar repetindo toda hora, no início do manual ele já fala. Para efeitos deste manual, receita pública é a receita em sentido estrito, que é a receita orçamentária. Então não entra nada disso aqui. O que é ingresso extra-orçamentário, então? É aquele recurso que tem caráter temporário. Gente, é um depósito, é uma caução, é uma garantia, é uma fiança, perdão. São recursos consignados, são valores de terceiro que estão só depositados. O licitante depositou uma garantia, é uma caução. Um depósito em geral que não é do governo, está na conta, mas não é dele. Por isso, ó, tem natureza temporária. O Estado é apenas um depositário. Não se sujeita à autorização legislativa para devolver. Por quê? Porque o governo precisa de autorização na lei para gastar o que é do governo, e não para devolver o que não é dele. Para devolver o que não é dele, ele não precisou de autorização. Ele vai apenas devolver, não era dele. E isso também, claro, né? Não integra a lua. Extra-orçamentário integra a lua? Não. Tudo que não está na lua é extra-orçamentário? Também não. Como assim, professor? O que é extra não está na lua. Sim ou não? Sim. Verdadeiro. Tudo que está fora é extra? É errado.
Por quê? Porque tem a operação de crédito fora, que é orçamentário. Por quê? Porque a operação de crédito em si, ela é de natureza orçamentária. Se é um recurso que não é do governo, gente, claro, não tem reflexo no patrimônio da entidade, mas tem reflexo no caixa. Por quê? Porque caixa é financeiro, é diferente de patrimônio. Financeiro é diferente de patrimônio. Pode até ter mais dinheiro na sua conta, mas nem tudo é seu. Basicamente é isso. O patrimônio realmente ele não muda quando entra aí o ingresso extra-orçamentário. Os ingressos extra-orçamentários, olha só, não alteram o PL, o patrimônio do ente público, não aumenta o saldo patrimonial, aumenta o financeiro, porque dinheiro pode até ter mais, mas não é dele. Gera um fato permutativo no patrimônio, entra recurso, gera obrigação, ou seja, é um reconhecimento de um ativo e de um passivo. Então, só para iniciar, antes de falar das classificações, você já tem que começar sabendo isso aqui. O que é orçamentário e o que é que não é. Tá com dificuldade ainda, vai marcando essas palavras-chave e aí nas questões você começa a matar. Porque você vai começando a decorar. Aos poucos você vai memorizando. Olha, isso aqui é extra. Você já vê a questão, já sabe que é extra orçamentário. Porque se você não vencer esse momento aqui, você não avança nas classificações. Aí você vai atropelando e vai decorando e vai ficar com ódio da matéria, mas é porque você não entendeu o básico aqui desse começo. O que é orçamentário e o que é extra orçamentário. Não confunda com intra. Intra-orçamentário é outra coisa. Na verdade, intra-orçamentária é uma operação, tá vendo? É uma transação. Não é nem uma receita, na verdade. É uma operação. É uma operação que acontece dentro do mesmo ente. Ou seja, duas entidades dentro do próprio governo federal, ou duas entidades dentro do governo do estado, ou duas entidades dentro do município. Então, primeira coisa, para ser uma operação intra-orçamentária, não é extra. Órgão A, dentro do governo federal, contratou órgão B, também do governo federal. A contratou B, A vai pagar B. Isso aqui é uma transação, gente. Não é uma nova receita do governo federal, porque o mesmo dinheiro que estava aqui vai para cá, que também é do governo. Pronto. Agora tem que tomar o cuidado porque essas duas entidades têm que fazer parte do bloco fiscal e seguridade social. Então, se você desenhar, fica mais fácil. Tá aqui, governo federal. Tá aqui, União. Órgão A contratou órgão B. Contratou e pagou, né? Aqui, ó, esse dinheirinho que foi para cá, ele já era um dinheiro previsto no orçamento do governo federal. Porque quando A paga B, A está tendo uma despesa. Está gastando uma despesa que já estava autorizada no orçamento do governo federal. Então eu só tive aqui, gente, basicamente, uma transação. Agora, desde que A e B estejam dentro de quem? Do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Porque se não tiver, basta que tenha uma estatal independente por aí, por exemplo, uma sociedade de economia mista. Aí, se ela for independente, ela já está de fora, porque ela não está no bloco fiscal nem Seguridade Social. Os manuais, aqui eu já estou falando de manual técnico, tá? Manual técnico e manual de contabilidade. Ele traz exemplos. São operações que resultem de despesas entre órgãos que pertençam à mesma estrutura de governo. Ou seja, é um órgão comprando material de outro, é um órgão comprando bem de outro, é um órgão prestando serviço para outro, é um órgão pagando impostos, taxas e contribuições para o próprio governo. E quando, claro, o recebedor também for órgão do mesmo ente, da mesma esfera de governo. Olha os exemplos dos manuais, porque aqui, ó, quem gosta, FGV. A FGV adora. Ela adora. Ela quer cobrar isso aqui, gente, ela vem no exemplo do MCASP e joga na prova e vai perguntar. Isso é exemplo de receita orçamentária, operação extra, receita intra, operação, ela vai dar qualquer nome que ela quiser. É isso aqui, ó. Intra-orçamentária. Veja, todos os exemplos você vai identificar que são do mesmo ente e que pertencem ao orçamento fiscal e seguridade social. Olha o primeiro. Exemplo. Contratar uma estatal dependente, tá vendo? Que ele sempre vai ter que dizer, gente, que é uma estatal dependente. Porque se for independente, ela já está fora do fiscal e seguridade social.
e demais entidades que integram o fiscal e seguridade para publicação em diário oficial. Por exemplo, recolhimento de contribuição patronal para o RPPS, desde que quem esteja fazendo isso, os dois sejam do mesmo ente. Recolhimento de tributo do próprio ente por uma estatal. Pronto. Quando um estatal recolhe um tributo e essa estatal também é federal, aquela transação dentro do governo federal é uma transação intra-orçamentária. Tudo certo? Agora eu vou te mostrar quais são as classificações que os manuais trazem. E aí a gente vai trabalhar, além dessas, as que não estão basicamente trabalhadas pelo governo na prática, mas que caem na prova, tá? Os manuais, aqui eu já estou falando de manual técnico de orçamento. Lembrando que nós temos dois, né? Nós temos um manual técnico de orçamento e nós temos um manual de contabilidade aplicado ao setor público. Qual é a diferença? O manual técnico, todo ano eu vou ter um. Todo ano eu tenho um manual técnico que serve para quê? Para orientar quem trabalha com orçamento. É por isso que eu falo, né? Rapaz, você faz o curso de AFO, de orçamento para prova de concurso, se dentro tiver um curso de formação, você vai ver tudo de novo. Com o mesmo nível. Por quê? Porque eles cobram AFO muito pesado, pegando coisa de manual. Coisa de que só usa quem vai trabalhar com orçamento. Então, vários alunos meus que quando fazem depois o curso de formação, dizem assim, professor, viu o curso de AFO todo de novo. Lá no curso de formação. Porque vai talvez trabalhar com aquilo, né? Então, é um manual técnico que todo ano tem e que ele serve para quê? Para elaborar orçamento, para a gente ver como é que faz modificação no orçamento, para como é que se classifica receita, como é que se classifica despesa. O manual de contabilidade, ele é voltado para contabilidade pública. E uma parte desse manual é parte de AFO. O restante é tudo contabilidade pública. É plano de contas, demonstrações contábeis, mas a gente usa sempre os dois, tá certo? Quais são as classificações que a gente vai trabalhar? Classificação por natureza. Inclusive, desde o começo do curso, vez ou outra eu falo, olha gente, ali é uma despesa corrente, ali é uma despesa de capital. A gente falou do PPA, lembra? As despesas de capital, investimento. Por quê? Porque agora a gente vai ver que o investimento é uma despesa de capital. Aí agora a gente vai falar de tudo isso, né? Porque lá a gente ficava só assim, gente, decora isso. Uma hora a gente vai estudar. Aí nós temos uma classificação que o governo só fala disso todo dia. Indicador de resultado primário, meta de resultado primário, né? Que é um indicadorzinho fiscal do governo. Nós temos a classificação por fonte ou destinação. E nós temos a classificação por esfera. Nós vamos ver uma por uma. Não se preocupe. Uma por uma a gente vai ver. Só estou te apresentando quais são as que a gente vai estudar. Tá bom? E tem outras. Essas aqui são as oficiais, digamos assim. As oficiais que o governo realmente utiliza. Tem outras que são acadêmicas. Que você só vê porque tem um doutrinador que trabalha aqui no livro, né? Enfim, é doutrina pura. Cai na prova, mas o governo não utiliza. Nós vamos já falar sobre algumas delas, tá? Já vamos começar por ela. Aqui, ó. Classificação quanto à procedência. Quanto à procedência. Olha só. Já trouxe até em vermelho para destacar de cara para você isso. Essa classificação só possui o que, gente? Uso acadêmico. E não é normatizada. E tu tá tirando isso de onde? Do manual. Manual, gente, não é lei. Então, as informações que estão no manual são informações técnicas, que estão consolidadas no manual. O manual é para isso, né? É manual de orientações, de instrução. O que está no manual, gente, não é uma regra criada. O manual pega coisas das portarias, das instruções normativas, das leis e coloca tudo dentro de um lugar só. Ele só organiza as coisas. O manual não inova no ordenamento jurídico, né? Então veja que essa classificação ela está no livro, na verdade. Ela tá, né, ela não é normatizada porque ela não está na lei. E você jamais vai ver o cara lá do jornal falando, olha aí, o governo tá ruim, porque as despesas, as receitas derivadas estão caindo. As receitas originárias estão caindo. Ele não vai falar isso, porque não é uma classificação oficial para o governo, né? Mas está na prova. Em toda prova ela está. Então não é um classificador oficial da receita pelo poder público. Então você já sabe quanto a que ela se refere, né? Estamos falando da classificação quanto à procedência. Ela não é difícil não, gente. Vamos para as palavrinhas-chave. A receita derivada é aquela receita que, ó, olha só, deriva do fato de o governo estar acima de você. Pronto.
Então, é um imposto que você paga porque tem uma lei mandando, porque tem a Constituição mandando. É uma contribuição que você tem que pagar, porque já está embutido ali, você tem que pagar. Vai comprar um produto, já está pagando imposto. Vai cortar o cabelo, está pagando imposto. Então veja que o governo está aqui e você está bem aqui. Então ela deriva dessa soberania estatal. Ela decorre de uma norma mandatória, impositiva, seja da Constituição ou então de uma lei. O principal exemplo a gente vai ver que são as tributárias, então os impostos, as taxas, as contribuições que o governo cobra. Essas são as derivadas. E nós temos as originárias. As originárias é diferente. Agora é o governo aqui, você bem aqui. Você vai, quando você paga, por exemplo, uma tarifa, que é chamada de preço público, nós vamos falar sobre isso, você precisa passar ali naquela avenida, vai viajar para o interior, na estrada, vai pagar um pedágio. Gente, você só passa se você passar naquele pedágio ali. Você pode pegar outro caminho, que é mais longe, que a estrada é pior e não pagar o pedágio. Aí o governo está arrecadando pelo fato de ele estar basicamente usufruindo ali, prestando um serviço. Quando você paga uma tarifa de ônibus, professor, pois lá na minha cidade, eu não sei em que mundo tu mora. Porque se eu entrar no ônibus, eu pago. Tá, mas se você não entrar, você paga? Você vai pagar porque você está usando o serviço. É diferente. Não é um negócio obrigado. Você vai estar na sua casa e vai chegar a passagem do ônibus para você pagar? Claro que não. A originária, ela é utilizada pela exploração da atividade econômica por parte do governo. Então, é o governo usufruindo seu patrimônio, por exemplo, alugando imóveis, vendendo imóveis de propriedade do governo. É o governo arrecadando tarifa, preço público. É o governo prestando serviço comercial, financeiro, vendendo produtos industriais, produtos agropecuários. Então, veja, quando o governo faz esse tipo de arrecadação e que ele não está acima de você, isso aqui é uma receita originária. Se você aluga um imóvel que pertence ao governo, é uma receita originária. Você só está pagando porque você é o locador do negócio. Você assinou um contrato, tem um negócio ali. É como se o governo tivesse aqui e você aqui. Literalmente é isso. Tá? Então, derivada deriva da supremacia. Originária, não. Cai muito essa aqui em prova. Existe outra quanto ao fato de impactar ou não a situação líquida. Aqui é uma classificação, anota aí, ó, quanto ao impacto no patrimônio. Quanto ao impacto no patrimônio, principalmente essa classificação ela é para fins de contabilidade, tanto que ela está dentro do MCASP, basicamente. Aí nós temos dois tipos de receita, a efetiva e a não efetiva. Se eu estou falando de uma classificação que é quanto ao impacto, o que é que você acha que a efetiva faz? Vai ter impacto. E a não efetiva? Não vai ter impacto. É isso, professor? É só isso. O problema é que o texto do manual é complicado. Porque ele diz assim, ó, a efetiva, você sabe que causa impacto. Se ela causa impacto no patrimônio, então na hora que a receita entra, ela faz o quê? Aumenta o patrimônio líquido. Se ela aumenta o patrimônio líquido, ela gera um fato que modifica o patrimônio para mais. Aí a contabilidade chama de fato modificativo aumentativo. Então, receita efetiva aumenta o PL. Se aumenta o patrimônio, é um fato que modificou para mais, que é o que a contabilidade também chama de variação patrimonial aumentativa. Então, você já está associando a conversa para você entender com termos técnicos. Então, estou falando devagar para você ir anotando. Classificação quanto ao impacto. Aqui impacta, efetiva. Aqui não impacta, adivinha? É a não efetiva. Se impacta, aumenta o PL. Se aumenta o PL, é um fato que modifica para mais, que a gente chama de fato modificativo aumentativo. Na contabilidade, variação patrimonial aumentativa. Agora vamos para o termo técnico do manual. Ele diz que a efetiva não é precedido do registro de um reconhecimento, nem de um direito, nem de uma obrigação. Ou seja, o governo arrecadou o imposto,
É um dinheiro que vem, aumenta meu patrimônio, mas eu não gerei nenhuma contraprestação de volta. Tanto que o imposto é a maior fonte de arrecadação livre do governo geral. Veja que a maioria das receitas correntes, que a gente vai daqui a pouco separar corrente de capital, aí eu volto para falar disso, para você entender. A maioria das correntes, ela é efetiva. Porque ela não gera nenhum registro de um direito de alguém contra o governo, nem uma obrigação do governo com alguém. A não efetiva, ela gera uma troca. Imagina o governo pegando dinheiro emprestado. Foi lá, contratou um empréstimo, entrou 1.000 na conta do governo. Aí ele, uhul, tô com 1.000. Aí ele já tá devendo 3.000. Você pega um empréstimo, gente. Você fica feliz na hora que o empréstimo cai, né? Você pega um empréstimo de R$ 1.000, vai pagar 4.000. Então, veja, entrou o dinheiro, mas gerou um registro de uma obrigação. Ou de um direito de alguém contra você. É por isso que a não efetiva, ela é precedida, na hora que o dinheiro entra, do reconhecimento de um direito de alguém contra o governo ou de uma obrigação de um governo para alguém. A confusão todinha que o pessoal confunde é só por causa desse não aqui. Porque tem gente que acha que o não era para estar aqui, ó. Aí o que é que você acha que a banca faz? Ela faz isso. Ela coloca o não bem aqui, ó. Mas se você entender a história, você não vai trocar na hora da prova. A não efetiva é a que é precedida de um registro, de uma obrigação do governo. Peguei o empréstimo, tenho que pagar. Vendi o imóvel, entra o dinheiro, não tenho mais o imóvel. É essa troca. É por isso que a não efetiva gera um fato que não gera aumento. É um fato permutativo. É por isso que quando você estuda receita lá na contabilidade, é totalmente de receita aqui em orçamento. Porque vai estudar contabilidade quando você vai fazer o registro de uma receita. Não é toda receita orçamentária pra gente que é receita lá na contabilidade, não. É diferente o que é receita lá, é diferente o momento em que você também considera a receita. Então, gente, você precisa entender o lance desse não aqui, ó. Porque é na efetiva que tem o não. E é na não efetiva que não tem o não. Misericórdia. Vai ter que ir por partes. Com calma. Se você ficar desesperado e querer aprender todas as classificações no mesmo dia, não dá certo. Não tem como. A gente está indo devagarinho, mas depois você vai fazer a revisão e vai tentar esquematizar isso aqui para você também. Então, a gente já viu as duas principais. Cai muito, viu? Essas aqui? Cai muito essas duas. Vamos encerrar esse primeiro bloco, porque no próximo a gente vai falar, é um bloco inteiro, só para uma classificação. Porque é lá que está cheio de detalhes, lá a gente vai ter que decorar código, dígito, é lá que o negócio acontece, tá bom? Não sai daí, já a gente volta.